Mas vamos falar agora propriamente da reforma da Previdência mesmo, desse relatório, porque depois de longas negociações e principalmente de avanços e recuos, o governo fez os últimos ajustes na proposta da reforma da Previdência, que, como todo mundo sabe, mexe com a vida de milhões de brasileiros. O texto vai ser lido amanhã na comissão que trata do assunto na Câmara. Deveria ter sido lido hoje, passou para amanhã, como a gente também já relatou aqui na edição das 16. Bom, os trabalhos começaram hoje cedo com o café da manhã no Palácio da Alvorada, entre o presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e também todos os parlamentares que formam a base. Vou voltar a conversar com o Murilo, que acompanhou toda essa movimentação. Bom, Murilo, você já entrou aqui dando informações, né, do protesto, da tentativa de invasão dos sindicalistas. Agora vamos relembrar mais uma vez os principais pontos dessas mudanças nessa nova proposta, Murilo, da reforma da Previdência? Vamos sim, Cris. A reforma da Previdência é super importante, então vamos destacar o que disse o relator da proposta, deputado Arthur Maia, hoje lá no Palácio do Planalto. O deputado Arthur Maia, ele disse então que a idade mínima foi reduzida para as mulheres. Então as mulheres vão poder se aposentar com 62 anos e homens com 65 anos. E o tempo mínimo de contribuição foi mantido, 25 anos de contribuição mínimo, tanto para homens quanto para as mulheres. E o valor da aposentadoria também foi alterado esse cálculo. É o seguinte, a partir de agora, de acordo com essa proposta apresentada pelo relator, depois de várias negociações aí, tanto com parlamentares da Câmara dos Deputados quanto com senadores, vai ser a seguinte: quem se aposentar com 25 anos de contribuição vai ter direito a 70% da média salarial, dos salários que teve antes de se aposentar. Só que é o seguinte, no intervalo de 15 anos, esse valor vai aumentando até chegar a 100% com uma contribuição, com tempo de contribuição de 40 anos. Como é que vai funcionar? Então, a pessoa com 25 anos se aposenta, ela então vai ter direito a 70%. Se ela trabalhar aí nos mais 5 anos, ela então, a cada ano que ela trabalhar a mais, ela vai ter um aumento de 1 ponto percentual e meio a mais, até chegar a 77,5%. Depois, se ela trabalhar pelo próximo período aí de 5 anos, a cada ano desse período de 5 anos, vai aumentando 2 pontos percentuais ao ano, até chegar aí a média de 87,5%, né, 87,5% da média dos salários anteriores. E em relação aos últimos 5 anos desse período aí de transição dos 15 anos, vai aumentando 2,5 pontos percentuais até chegar então a 100%. Então a contribuição, né, o valor da aposentadoria vai ser de 100% para quem contribuir durante 40 anos. E em relação às regras de transição também houve uma mudança. Antigamente, inicialmente, quando o governo enviou a proposta aqui para o Congresso Nacional, a regra de transição valia para homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45. A partir de agora, de acordo com o relator, todo mundo que já está no mercado de trabalho vai se enquadrar nessa regra de transição, vai ter que pagar um pedágio mínimo, né, um pedágio do tempo que é de 30% a mais do tempo que falta para se aposentar. Então o relator, deputado Arthur Maia, diminuiu esse pedágio que tinha sido proposto pelo governo, e a idade mínima, o governo vai manter uma idade mínima para quem já está no mercado de trabalho de aposentadoria de 53 anos para as mulheres e 55 anos para os homens, justamente para tentar evitar essas aposentadorias precoces, que hoje é apontada pelo governo como uma das responsáveis desse problema na Previdência Social. Outra situação importante, Cris, aposentadoria rural, idade mínima de 60 anos e contribuição mínima de 20 anos. Só que é o seguinte, atualmente, para uma mulher se aposentar com essa aposentadoria rural, ela precisa atualmente ter 55 anos. E essa idade mínima das mulheres na aposentadoria rural vai aumentar 1 ano a cada 2 anos, até chegar então a 60 anos, para se igualar à situação do homem. Em relação às pensões por morte, aos benefícios, vamos lembrar que inicialmente, quando o governo enviou a proposta aqui para o Congresso Nacional, esse valor das pensões e dos benefícios que são dados a pessoas com deficiência, a idosos, esses valores aí estariam desvinculados do salário mínimo, ou seja, as pessoas poderiam receber um valor menor que o salário mínimo. O relator, então, depois de uma negociação com o governo, manteve, então, tanto as pensões por morte quanto os benefícios vinculados ao salário mínimo. Ninguém vai receber menos que um salário mínimo. E
E, segundo o relator, para a gente então finalizar esses principais pontos da reforma da Previdência, de acordo com o relator, vai ser mantido aquele gatilho para que estados e municípios façam a reforma da Previdência deles num período de 6 meses. Se não fizerem, as regras para eles vão valer as que forem aprovadas aqui pelo Congresso Nacional. E apenas um ponto que falta ainda negociar é justamente essa situação dos policiais. Agora há pouco, o relator, o deputado Arthur Maia, estava reunido com parlamentares que representam essas categorias de parlamentares, de policiais, negociando qual seria o melhor texto para essa categoria. Então, esse ponto ainda vai ser esclarecido pelo deputado Arthur Maia. E mais cedo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele disse que a economia que essa reforma vai ter nas contas públicas vai estar acima do que era esperado pelo mercado. O mercado esperava que essa reforma fosse aprovada aí com 70% do texto original e de acordo agora com essas mudanças que foram feitas pelo relator, de acordo tanto com o relator quanto com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 80% do impacto orçamentário vai ser mantido. Então, de acordo com as contas do governo, nos próximos 10 anos, essa reforma da Previdência vai representar uma economia de 630 bilhões de reais para a economia brasileira. Mais cedo, quem falou também foi o presidente da República, Michel Temer. Vamos ouvir. O governo só resistiu porque nós estamos trabalhando juntos, o Executivo e o Legislativo. E nós precisamos, eu enfatizo muito, olha, eu acho que é um momento histórico do país. Sem embargo das dificuldades, nós temos que dar uma prova de trabalho. E a prova de trabalho virá pela aprovação dessas reformas. Porque o povo vai dizer, olha aqui, nós estamos, o Brasil não parou.